Bom dia, alunos. Professora Eunice aqui falando com vocês, aula de Química. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o conteúdo para vocês fazerem os exercícios agora, na aula de hoje, tá bom? Dar uma breve explicação para vocês. Nós estamos estudando soluções. O que é solução? Solução é quando tem uma mistura homogênea em que existe o soluto, que representa a substância que vai ser dissolvida, e o solvente, que é a substância que dissolve. Normalmente, o solvente mais utilizado é o solvente universal, a água. Classificação das soluções quanto à quantidade de soluto. De acordo com a quantidade de soluto, as soluções podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas. O que é uma solução saturada? Quando eu coloco para dissolver a quantidade máxima de soluto e ela dissolve totalmente, nem faltando nem passando. Se passar um pouco de soluto, o que vai acontecer? Dissolve tudo que tem que dissolver e o excesso vai se acumular como corpo de fundo, vai para o fundo do copinho, do becker, tá? Então, é uma solução saturada com corpo de fundo. A solução insaturada é quando tem quantidade menor de soluto. Eu tenho lá uma água com sal e eu coloco bem pouquinho sal, ela é insaturada. E a supersaturada são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto que excede fica dissolvida. Por exemplo, eu ultrapassei e tenho um corpo de fundo. Se eu levar ao fogo e agitar bem a solução, o sal pode dissolver, por exemplo. Aí passa a ser supersaturada. Mas se esfriar, volta para o corpo de fundo, por isso que ela é instável, certo? Vamos dar exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um copo com água e coloco 30 gramas de NaCl. É uma solução insaturada. Se eu, na mesma quantidade de água, eu colocar 40 gramas de NaCl, vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Vai dissolver tudo o que dá para dissolver e vai para o fundo um pouquinho que não dá para dissolver. Saturada com corpo de fundo. Vamos falar um pouquinho agora de concentrações, mais ou menos o mesmo raciocínio. A concentração comum, ela é a quantidade em gramas de soluto que eu consigo dissolver num certo volume de solução. Então, C é a concentração, M1, esse M aqui, ó, ele deve ser minúsculo, tá? Mzinho 1, massa do soluto, e V, volume da solução. Quantos gramas? No Sistema Internacional, SI, a concentração é dada por gramas por litro, a massa em gramas e o volume em litros. Então, vou dar um exemplo. Problema. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida se eu dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Primeiro, vamos ler e anotar os dados. Qual a concentração? Eu coloco uma interrogação. 4 gramas, estou falando de massa. Lembrando lá do slide anterior, a massa é dada em gramas. E o volume, 50 centímetros cúbicos. Lá no slide anterior, nós sabemos que o volume tem que ser em litros. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Então, aqui é 50 mililitros. Se eu quero passar para litro, o litro é 1000 ml, né? Basta dividir 50 por 1000. 50 por 1000 dá 0,05. Ou seja, 50 centímetros cúbicos é 0,05 litros. Não pode colocar assim, tem que colocar nesta unidade. E aplicar direto naquela fórmula, Mzinho 1 sobre V. O Mzinho 1 em gramas, 4, 0,05 litros, fazendo esta conta, deu 80 gramas por litro. Essa é a concentração comum. Outro tipo de concentração é molaridade ou concentração molar. É a mesma fórmula, só que no lugar da massa, nós temos número de mols, certo? M é a molaridade, Nzinho o número de mols do soluto e V volume da solução em litros de novo. Só que o Nzinho, ele é massa dividido pela massa molecular. A massa molecular, eu já vou fazer no exercício, vocês vão lembrar como que se faz. Nós fizemos o ano passado, no primeiro ano, tá? Substituindo esse Nzinho 1 nesta fórmula, fica dessa forma aqui. Então, tem exercícios que a gente usa direto esta. E tem exercícios que nós vamos usar esta fórmula para achar essa concentração molar ou molaridade.
que é Mzinho 1, Mzão 1 sobre V, certo? Vamos para os exemplos, vocês já vão entender. Primeiro exemplo, determine a molaridade da solução, que apresenta 0,8 mol de sacarose, C12H22O11, em 200 ml de solução. Então, dados do exercício, qual a molaridade que tem número de mols 0,8, Nzinho 1, e o volume de 200 ml? Já divide por 1.000, 0,02 litros. Sempre passar para litros, tá? Como temos o número de mols do soluto, a gente vai naquela primeira fórmula. Só joga direto na fórmula, 0,8, número de mols, dividido por 0,2, aqui, ó, é 200 ml, é 0,2, tá? Então, um errinho aqui. E a molaridade deu 4 mol por litro. Essa é a unidade de molaridade. E no exercício B, qual será a massa do butanol C4H10O necessária para prepararmos 500 ml de uma solução que apresenta 0,2 mol por litro de concentração molar? E aqui dá os dados das massas atômicas do carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver os dados do exercício. Qual é a massa do soluto? O umzinho significa soluto. É a pergunta. O volume é 500 ml, divide por 1.000, dá 0,5. E dá a molaridade, que é 0,2 mol por litro, certo? Esse Mzão 1 aqui é massa molecular. Não sei se vocês se lembram. A massa molecular, a massa atômica do carbono é 12, como tem 4, eu multiplico por 4. Mais a massa atômica do hidrogênio é 1, como tem 12, como tem 10, eu multiplico por 10. Mais a massa atômica do oxigênio é 16, só tem 1, mais 16. Tudo isso somando, faz primeiras multiplicações, soma, deu 74 gramas por mol, certo? Como o exercício forneceu vários dados, nós vamos para essa segunda fórmula e vamos substituir cada coisa no seu lugar. Este M é molaridade, 0,2, coloca aqui. O Mzinho 1 é o que eu estou procurando, a massa do soluto, deixa ele aqui tem que ser minúscula, tá? Massa molecular 1 é essa que nós achamos aqui, 74. E o volume é essa que nós já transformamos em litro, coloca aqui. Quando eu tenho uma igualdade dessa forma, coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. Vai ficar Mzinho 1 vezes 1, que dá Mzinho 1, 0,2 vezes 74 vezes 0,5, a massa deu 7,4 gramas, certo? Estou explicando rapidamente, mas é só isso mesmo. Quando nós temos a concentração comum, vou voltar um pouquinho aqui, nós vamos direto para esta fórmula. Para esta fórmula aqui, ó, concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Quando nós vamos calcular a molaridade, tem este caso, ou esta fórmula, ou esta fórmula. Quando ele nos fornece número de mols, vai nessa. Quando fala de massa e massa molecular, a gente vai nessa forma. E aí é só matemática, substituir cada valor no seu lugar e fazer os cálculos. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Tchau.